Imagina só uma força tão implacável que quase fez o Império Português desmoronar logo no comecinho do Brasil colônia. Bom, é exatamente isso que a gente vai ver na explicação de hoje. Os Aimorés, o terror dos colonizadores. É uma daquelas histórias de suspense reais, com muito conflito, luta por sobrevivência e uma diplomacia pra lá de inusitada. Qual grupo nativo quase destruiu as capitanias de Porto Seguro e Ilhéus? A resposta para essa pergunta é o foco do nosso mergulho histórico de hoje, os temidos Aimorés, que o pessoal da época também chamava de botucudos. A gente tinha ali um esforço de colonização no litoral que até parecia estar sob controle, mas que estava prestes a virar de cabeça para baixo de um jeito bem violento. Seção 1. A ameaça do sertão. No começo, as interações dos europeus com as tribos litorâneas tinham lá a sua ordem estabelecida. Mas essa tranquilidade foi para o espaço quando os Aimorés surgiram lá das profundezas do interior, daquele território imenso e totalmente desconhecido que chamamos de sertão. Dá uma olhada nesses instrumentos. Quando a gente analisa as ferramentas típicas das tribos da costa, dá para ver peças de cerâmica, redes, artefatos bem definidos, né? Uma cultura material super previsível. Só que o detalhe que choca é que os Aimorés simplesmente não tinham nada disso. Não ter essas estruturas fazia deles guerreiros incrivelmente imprevisíveis, super ágeis e, claro, um mistério absoluto para os colonizadores. E isso nos leva à próxima parte, bárbaros entre os bárbaros. Essa diferença que a gente acabou de ver era fundamental. O contraste entre os Aimorés e os povos tupis típicos era tão, mas tão absurdo que até os outros grupos indígenas consideravam os Aimorés como mais do que bárbaros. Era uma exceção de dar frio na barriga. Povos tupis típicos contra os Aimorés. A diferença é surreal. Enquanto os tupis construíam aldeias direitinho, dormiam nas clássicas redes e praticavam a agricultura, os Aimorés faziam exatamente o oposto. Eles eram estritamente nômades, caçadores e coletores e dormiam no chão duro mesmo, só em cima de umas folhas. Eles não plantavam absolutamente nada, nem criavam raízes em lugar nenhum. Agora, as características aterrorizantes dos Aimorés. É aqui que a coisa fica séria. De todos os nativos do Brasil, os Aimorés eram de longe os mais temidos. Eles corriam de forma alucinante, atacavam totalmente de surpresa em grupos pequenos e falavam uma língua gutural que ninguém mais conhecia. E um detalhe bem sombrio, eles praticavam a antropofagia por puro sustento e não por um ritual como outras tribos. E olha só que loucura, a única forma confiável de escapar deles num ataque era se jogando na água. Sabe por quê? A história conta que os Aimorés simplesmente não sabiam nadar. Vamos entrar agora na seção O Terror em Ilhéus. Essas táticas de sobrevivência implacáveis e os ataques surpresa tiveram um impacto arrasador nos assentamentos portugueses, espalhando um pânico absoluto e um terror indescritível por essa região. Mas veio esta praga dos Aimorés, de maneira que não ficaram mais de 6 engenhos. Por causa do medo desses bárbaros, a população de Ilhéus está fugindo para a Bahia. Esse relato histórico do cronista Gabriel Soares resume bem o desespero cru da época. Ele chama os Aimorés literalmente de praga. O pânico era tão constante que o pessoal largou terras riquíssimas para trás e fugiu em massa por causa do medo. Apenas 6. Para colocar esse impacto em perspectiva, uma capitania inteira, vasta, que estava começando a prosperar muito e recebendo investimentos pesados, foi reduzida a reles 6 engenhos de açúcar. E, pior ainda, mesmo nesses poucos que sobraram, não tinha uma alma que tivesse coragem de ir para o campo plantar cana. O risco de levar uma emboscada fatal era o tempo todo. Táticas de sobrevivência. Com esse caos todo rolando solto, a grande pergunta no dia a dia era: como a gente sobrevive? A vida dos colonizadores era lutar dia e noite tentando defender as plantações contra um inimigo praticamente invisível que usava táticas muito rápidas de bater e correr e sumia antes de qualquer defesa ser montada. E olha só essa paisagem litorânea densa e indomada do Brasil. Fica fácil entender o pesadelo logístico dos portugueses, não é? Essa imensidão de mata fechada e relevo irregular era o paraíso perfeito para a mobilidade nômade dos Aimorés. Já os europeus, que estavam acostumados a guerras em campos abertos, se sentiam totalmente encurralados, como se fossem prisioneiros na sua própria colônia. E é aqui que chegamos no clímax dessa história angustiante. Diante de tudo isso, como uma força tão avassaladora, rápida e implacável poderia ser parada? Como a estrutura das capitanias poderia possivelmente resistir sem ser completamente obliterada do mapa? Uma paz inesperada. A resposta para aquele suspense todo é fascinante, porque foge totalmente da expectativa óbvia de guerra. O fim desse terror não veio como uma daquelas vitórias militares esmagadoras.
Veio, na verdade, de uma pacificação diplomática muito delicada e, para ser sincero, bem impensável. O ponto de virada foi quando um colonizador chamado Álvaro Rodrigues da Cachoeira capturou uma mulher aimoré durante um dos assaltos. No meio de uma guerra brutal, esse evento silenciosamente preparou o terreno para uma troca cultural que iria mudar o destino daquelas terras para sempre. Antes da Margarida, a coisa era tensa. Barreira linguística total e destruição mútua. Depois da Margarida, negociação bilíngue, instrução religiosa e paz histórica. O que aconteceu foi que o Álvaro resolveu agir diferente. Ele ensinou a língua tupi para a cativa, instruiu na fé católica e a batizou como Margarida. O resultado? Uma coisa inacreditável na época: negociação direta e um tratado de paz. A Margarida virou simplesmente a ponte bilíngue, a intermediária vital entre dois mundos em guerra que até então não conseguiam se comunicar. Graças ao respeito enorme que os próprios aimorés desenvolveram por ela, aquele ciclo de devastação que assolava o litoral foi finalmente estancado através do diálogo. E se a Margarida nunca tivesse aprendido a transpor essa lacuna cultural? Fica essa grande questão para encerrar a nossa análise de hoje. Quão diferente a história territorial do Brasil poderia ter sido se uma única mulher não tivesse salvado Porto Seguro e Ilhéus do colapso absoluto? É uma prova irrefutável do poder vital da comunicação, e algo que com certeza deixa a gente pensando.